Recording in progress. Hoje é sábado, 13 de setembro, e esta é a aula de inglês da Med School. Hoje eu vou trabalhar com vocês dicas quentes para provas da UPF. O nome dessa aula deveria ser: se eu fosse a prova da UPF, o que eu cobraria além de texto, além de leitura? Então fiz um apanhado de questões com cara de UPF, com jeitão de UPF, para a gente pensar assim: essa questão poderia cair lá, tá? Eu vou usar a mesma estratégia que eu usei com a aula de URGS. Se você fez a aula de URGS, eu tenho aqui um reloginho para me ajudar a contar, tá? E eu vou dar para vocês alguns instantes, alguns segundos para responder a questão, as questões. Os alunos que estão na aula ao vivo, eu peço para que me deem um joinha na tela quando tiverem respondido, e eu dou tempo para eles saberem como é que eles estão indo, tá? Antes da questão, eu digo em quanto tempo eu espero que vocês resolvam cada questão, tá? Então vamos lá, galera, vamos começar essa questãozinha. Deixa eu só colocar vocês de ladinho aqui. Legal, vamos começar por essa aqui. Não preciso disso aqui, tá? Então, eu vou começar com essa questão aqui e eu vou dar um minutinho para vocês. Boa sorte. A questão diz: nas expressões here's the CDJ, no título, that's a major problem, na linha 1, e today's DJs, na linha 6, o apóstrofo S indica respectivamente o quê? O que eu estou tentando dizer é que talvez você não precise ir para o texto para responder a questão, tá? Talvez você consiga responder a questão só com a informação da tela. Boa sorte, me deem um joinha, caso vocês já tenham respondido. Se você está fazendo essa aula gravada, você pode ter um reloginho do lado para ir gravando, marcando o tempo que você leva para fazer a questão. Nesse momento, eu continuo esperando as pessoas da sala me derem um joinha, avisando que já terminaram a questão. Eu tenho um joinha, 1 minuto e 6 segundos. 2 joinhas, 1 minuto e 11 segundos. Excelente, vamos à questão, então. Vamos lá, jovens. Ficou bem melhor de me manejar assim. Tá. Então, here's the CDJ. Então, esse apóstrofo S aqui, ó, é um verbo to be. Aqui está, tá? Então, ele não é caso possessivo, ele não é has. That's a major problem. Problem é singular. Então, esse cara aqui também é is. Logo, então, já que não é caso positivo, não é has, né? Não é caso possessivo, não é has. Então, eu devo marcar letra E de escola. Vamos ver se essa aqui funciona. Today's DJs, os DJs de hoje, caso possessivo, e de escola. Eu gostaria de saber se vocês entenderam a resposta. Se vocês não entenderam a resposta, eu posso explicar. Vocês podem usar o chat, só me dizer, ó, não entendi, ou se escrever assim, explica lá no chat, e eu explico os porquês. Se não, eu avanço, gente. Infelizmente, você que está assistindo o vídeo não vai poder opinar nessa. Alguns segundos para vocês, caso não tiverem entendido, me dizerem, ó, não entendi, explica aí, teacher. Não, ninguém na sala pediu para explicar. Excelente. Então, vamos em frente aqui, moços e moças, jovens. Tchururu. Última chance, gente? Não? Então foi. Na sentença, purist may still prefer vinyl, may expressa a ideia de que. Zerando, valendo, se vocês precisarem de ajuda, o texto está todo ali. Vinte e 27 segundos. Trinta e 38 segundos. Então, olha só. Essa palavra aqui, o verbo may, ela tem mais de tem um sentido, né? Que é o verbo poder, né? Mas deixa eu explorar isso aqui um pouquinho com vocês, um pouquinho em gramática.
Ok? Então vamos lá. Ele faz parte de uma família de verbos chamada de verbos modais, tá? Então, quando eu falo de verbos modais, putz, eu podia fazer mais legalzinho uma tabelinha. Ó, e esse tabelinha podia ter uns 4 pedaços. Aí, tá? Esses verbos modais são, por exemplo, o verbo can, né? Você também conhece o may, você também conhece o must, que é uma questão que cai na UPF, né? E também, vamos poder usar o should, tá? Então, esses aqui são os verbos modais. Eles são os verbos diferentões, eles são diferentes dos outros verbos, porque eles têm 3 peculiaridades importantíssimas que você precisa saber, tá? Peculiaridade número 1, verbo modal, estou gritando? Não, agora não estou mais. Não usa to para fazer marca de infinitivo. Como assim não usa to? A gente pode dizer assim, ó, I want to dance. Ó. Então, eu quero dançar. Esse to está aqui para transformar o dançar em infinitivo. Mas se eu fizesse essa frase com can, ela ficaria assim, ó, I can dance. Ó, você tá vendo? Ó? A frase eu posso dançar, né? Tem o dançar, ele tá no infinitivo, mas verbo modal não usa to para fazer infinitivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que numa questão, I, pontinhos, ops, I, dance, ponto, a gente não marca a letra A que diz to dance, se na frente tiver um can. Sacou? Agora, se na frente tiver um, por exemplo, want, aí você pode marcar um to. Eu quero dançar, né? Agora, se for um can, na verdade não é to dance, né? Não preenche o espaço com to. Não é nada, não vai nada naquele espaço. Então, primeira peculiaridade, verbo modal não usa to, ok? Uma segunda peculiaridade dos verbos modais, deixa eu só dar um espaçozinho aqui, é que eles não usam, eles não, eu vou colocar aqui, não deixam conjugar verbo. Como assim não deixam conjugar verbo? Eu digo assim, ó, usando aquele mesmo exemplo de cima do want to dance, eu digo assim, he wants to dance. Olha lá. Olha, qual é a diferença? É que quando o sujeito é sou eu, o verbo não acrescenta S, mas quando o sujeito é he, she ou it, a gente acrescenta S a este verbo, porque ele está em terceira pessoa do singular. Agora, olha a frase, he can dance, ou seja, eu não preciso colocar S no final do verbo, porque ele não deixa esse verbo conjugar. Então, quando eu digo não conjuga o verbo, ele quer dizer, eu quero dizer o seguinte, ó, o verbo modal não leva S, então não existe cans, mays, must, shoulds, não tem isso, tá? Ele é sempre na terceira pessoa. Outra coisa que não existe canning, não existe may, não existe musting e não existe shoulding. Não existe isso, ou seja, eles também não recebem ing. É isso que eu quero dizer com essa informação do não conjuga, tá? E, finalmente, um último item sobre eles. Ficou meio torto? Agora sim. Tá, então, ó. Primeiro, você não usa to para fazer infinitivo, não deixa conjugar o verbo, tá? Nem o próprio, nem o verbo do lado, ele fica sempre igualzinho, tá? E ele não usa auxiliar. Jovens, não tem auxiliar. Então, por exemplo, usando o exemplo do dançar. Do you want to dance? Ponto de interrogação. Você quer dançar? Ou seja, tem o sujeito, tem o querer e tem o dançar, né? Na nossa língua, a gente só põe ponto de interrogação, mas em inglês, eu preciso de um auxiliar. Do you want to dance, por exemplo? Em inglês, é can you dance? Sacaram? Ou seja, para fazer a forma interrogativa, pega o verbo modal, tá aqui, e coloca para começar a oração, tá? E também para fazer negação. São 3 peculiaridades sobre eles. Outras coisas importantes sobre eles. Vamos lá. Can significa poder e may também significa poder. Qual a diferença entre eles? É que can é habilidade. Tá? Então, eu vou usar can para dizer eu sou capaz, eu consigo, eu posso, eu sei fazer alguma coisa. Eu tenho a habilidade de fazer alguma coisa. Tá? Enquanto may vai ser usado para permissão ou possibilidade.
tá? Ups. Aqui eu preciso fazer um asterisco bem pequenininho com vocês, tá? É porque assim, ó, em linguagem informal, o can também pode ser usado para permissão e possibilidade, tá, gente? Em linguagem informal. Como eu não sei se o texto de vocês vai ser um texto acadêmico ou duas pessoas conversando, quando perguntarem qual a função do can, deixa essa porta aberta para habilidade, eu sei, eu consigo, eu posso dançar, mas também para possibilidade, tipo, oh, posso usar o telefone? Né? Você me deixa usar o telefone de maneira informal, tá? E para possibilidade também. Então, cuida isso. E, baseado nisso, a gente vai para a frase. Na frase, os puristas podem ainda preferir o vinil, né? Esse podem não é de permissão, não é de capacidade, não é de certeza, não é de impossibilidade, sim de possibilidade. Espero que vocês tenham marcado, então, a letra A de América nessa questão. Perguntas, dúvidas, questões, chat está aberto. Se você não entendeu, se você precisa de explicação sobre essa questão, coloca ali no chat. Olha, me explica isso de novo, me explica isso melhor, senão eu avanço para a próxima pergunta. Não, o chat está tranquilo, vamos para a próxima pergunta, então. Joia, na próxima pergunta vem assim. Na sentença, but now today's DJs have a better chance of finding that perfect beat. A palavra better é a forma comparativa de qual palavra? Ai, gente, olha, valendo. Não precisa nem ler o texto. Um joinha já, os 6 segundos. 11 segundos. Good. Fechou? Vou abrir para fazer a pergunta, tá? Ficou dúvida aqui? Ficou pergunta, questão? Ótimo. Não, imaginei que não. Não vou nem gastar o tempo de vocês explicando aqui, porque eu imaginei que vocês já saberiam essa, então não vamos nem gastar tempo. Vamos em frente para uma próxima questão. Agora essa vai ser boa, hein? A oposição expressada pela palavra but na linha 4 indica que Alice... Aqui eu vou precisar de um recurso a mais, tá? Deixa eu só tirar isso. Então, olha a questão. A oposição expressa pela palavra but na linha 4 indica que Alice... Para Alice, os livros não deveriam ter ilustrações e diálogos. Havia poucas ilustrações e diálogos no livro. Todos os livros de sua irmã deveriam ter ilustrações e diálogos. Só vale a pena ler livros que tenham ilustrações e diálogos ou livros com ilustrações e diálogos são úteis, tá? E a frase está ali, ó. A questão está ali. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar que vocês façam um screenshot aqui. Por favor, façam um screenshot. Tá? Screenshot feito. Eu vou mostrar o texto para vocês. Por favor, screenshot no texto agora. Tá? E agora eu vou fazer o seguinte. Se vocês fizeram um screenshot no texto, tá? Eu vou mostrar a questão para vocês. Eu vou pedir para que vocês encontrem qual é a oposição que aquele but expressa, tá? A gente está com tempo, então eu vou marcar agora, valendo. Qual a oposição que esse texto expressa? Se você está acompanhando no vídeo, é só voltar um pouquinho e olhar a questão. Eu vou deixar nessa tela para que o pessoal possa ver as opções. Trinta e 39 segundos. Cinquenta e 53 segundos. Uau, uau.
A Alice estava começando a ficar cansada de sentar ao lado da irmã dela no bank. Atenção, bank não é no banco, tá? É na margem. Mas não tá no que aqui, se você ler o banco, não vai fazer muita diferença. Na margem, margem de rio, tá? Ou de lago. E de não ter nada para fazer. Uma vez ou duas, ela olhava, dava uma espiadinha no livro da irmã dela, que a irmã dela estava lendo. Mas não tinha figuras. Ctrl Shift 4. Mas não tinha figuras ou conversas nele. E ela pergunta, para que serve um livro desses? Pensou Alice, sem figuras ou conversas, tá? Ups. Os livros não deveriam ter ilustrações e diálogos? Havia poucas ilustrações? Todos os livros de sua irmã deveriam ter ilustrações? Só vale a pena ler livros que têm ilustrações e diálogos, ou livros com diálogos e ilustrações não são úteis, tá? Então, ó, mas não tinha diálogos ou conversas nele. E ela pergunta, and what's the use? Para que serve um livro sem figuras ou conversações? Né? Olha, só vale a pena ler livros que tenham ilustrações e diálogos, porque ela diz para que serve de Dinamarca. Perguntas, dúvidas ou questões? Vou abrir o chat. Olha, Pita, não concordei, acho que não. Abri o chat, caso você não tenha entendido a resposta. Nope? Ok, então vamos fazer o seguinte, a gente está quase no fim dessa primeira pedaço da chamada, tá? Eu vou encerrar a chamada agora, ok? E aí vocês clicam no mesmo link para a gente seguir essa conversa, ok? E eu tenho mais questões para vocês enquanto... Opa, tem alguma coisa no chat? Ah, ok, eu começo dali então, daquela questão, ok? Valeu, até daqui a pouquinho.